Boa noite com Jesus. Vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9 ao 13. E Jesus, passando adiante, dali viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Duas coisas que eu quero destacar nesse texto. Jesus veio para os doentes e Jesus veio para os pecadores. Não necessito de médicos que estão sãos, mas os que estão doentes. Você só procura um médico quando você realmente se sente doente. É comum fazer check-up, fazer prevenção. Eu mesmo, depois que passei dos 40, eu procuro sempre observar isso. Eu sei que eu já não tenho mais o vigor da minha juventude. Você fazer check-up normal a quem já passou da meia idade, né? Já passou dos 50, como é o meu caso. Mas geralmente só se vai ao médico quando está doente. Quando as pessoas realmente reconhecem que estão doentes, que precisam de um médico. E só procura justiça aquele que se sente injustiçado. Em um certo texto, aqui no Evangelho de Lucas, Jesus falou daqueles que achavam a si mesmos como justos e desprezavam a outros. E disse-lhe também esta parábola a um dos que confiava em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer
que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então Jesus disse dessa parábola de uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É o que comumente nós chamamos de santidade fabricada, justiça própria. Isso é muito comum no meio religioso, onde as pessoas se acham justas e desprezam o outro. Esse homem aqui não precisava nem de Deus. Olha quantas alegações ele fazia, ele mesmo. Olha quantos atos de justiça própria ele alegava. Ele chegava diante de Deus alegando que ele jejuava 2 vezes na semana, dava dízimo, não roubava, não adulterava, não mentia, por assim dizer, jejuava, dava dízimo. Nossa, que coisa! Quanto coração cheio de orgulho. Mas Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os justos, aqueles que se consideram justos a si mesmos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Foi a primeira coisa que Jesus mandou pregar, o arrependimento e a remissão. Aliás, foi a primeira e a última coisa que ele mandou a sua igreja pregar. O arrependimento e a remissão dos pecados. Deus só salva pecadores. Na cruz, Jesus salvou um ladrão à direita, mas não pôde salvar um fariseu que estava ali criticando, desdenhando, zombando, escarnecendo. Mas ali estava um indigno ladrão que, vendo-se na mesma situação, na mesma condenação que ele estava, ele reconheceu que ele estava ali por mérito. Ele foi um pecador que ele reconheceu a sua condição. Ele não fez como fariseu, ele não se considerava justo. Ele tinha uma grande consciência, ele era autocrítico. Ele sabia, ele era consciente do que ele tinha feito. Uma certa vez, um saudoso pastor nosso disse que ele foi pregar numa prisão, um presídio, e ele diz o seguinte, que a pessoa certa para você pregar é perguntar assim, o que você fez aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui? E um dizia assim, não, eu não sou culpado, eu caí numa armadilha. Não, doutor, eu sou inocente. Mas ele disse que quando ele encontrava alguém que dizia assim, não, eu sou culpado, eu mereço, eu fiz, eu aprontei, eu sou digno da pena que eu estou cumprindo. Então disse, para esse você pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É para esse que Jesus enviou, aquele que tem consciência da sua condição miserável. Porque é isso que o Espírito Santo, ele diz para o homem. O Espírito Santo não diz que o homem é bom. A Bíblia não diz, não chama de nenhum homem bom. A Bíblia, o apóstolo Paulo, usando os Salmos de Davi, ele começa aqui dizendo assim, como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda nossa ignorância, né? Não há ninguém que busque a Deus, todos extraviados. Cada um se desgarrava pelo seu próprio caminho. Não há ninguém que entenda, né, que nós somos ignorantes. Não há ninguém que busque a Deus, estamos extraviados. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Inúteis. Nós somos imprestáveis, né? Não há ninguém que faça o bem, a corrupção moral geral do ser humano. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nós somos tão imperfeitos, nós somos tão defeituosos que até as nossas virtudes são defeituosas. A lama
né, na nossa mais bela flor, né, do nosso jardim. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso chama-se depravação total. E foi para esse que Jesus veio. Mas sabe o que a igreja está cheia hoje? Está cheia de santos. Gente que estão arrotando santidade. Gente que não são mais convencidas pelo Espírito Santo, como ele disse, que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, meu precioso ouvinte, sabe de que a igreja está cheia? De pessoas vazias, vazias de Deus e cheias de si mesmo. O profeta disse que você não pode estar inativo, você está cheio de algo. Então você está cheio de religião, você está cheio de teologia, você está cheio de santidade fabricada, você está cheio de bondade própria, de justiça própria, você está cheio, menos de tudo. Você não tem desejo. Você não é consciente. Eu nunca frequentei uma casa de recuperação e nem também nunca enfrentei a reunião dos alcoólatras anônimos. Mas eles dizem que uma pessoa, para ser ajudado, a primeira coisa é reconhecer que ela é um alcoólatra. Ela tem que reconhecer que ela é dependente química. Um alcoólatra nunca reconhece um alcoólatra, que não se reconhece como alcoólatra, ele nunca pode ser ajudado. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele toma o seu primeiro trago de manhã. Mas se você disser, ele não concorda. Ele diz, eu bebo socialmente. Não, ele bebe todo dia, mas ele não admite. Mas ele só pode ser ajudado, ele só pode sair daquela condição no dia que ele pedir ajuda. Mas aquele homem, ele rogou. Tende misericórdia de mim, ó Deus, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Jesus disse, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A reputação de Jesus não é manchada por estar ao lado de pecadores, não. A reputação de Jesus não é estragada. Muito pelo contrário. É para isso que ele veio ao mundo. O fariseu religioso, pensando que estava criticando o nosso mestre, disse, salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. Esse foi o maior tributo que seus inimigos lhe deram. Ele não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar outros. Ele era o salvador, ele não precisava salvar ele mesmo, ele precisava salvar outros. É isso que ele é, Senhor e Salvador. Mas as pessoas não querem um Salvador, as pessoas não querem mais um Senhor. Eles querem um Deus que proporcione a eles deleites, prazeres, privilégios. As pessoas não estão entrando em busca de salvação. Aliás, as igrejas hoje estão... O homem está se unindo simplesmente pelo homem. Você vai numa igreja hoje e você recebe ajuda, se você está desempregado, se você está, quem sabe até dependente químico, ou se você é um ex-detento, a igreja vai lhe ajudar socialmente, ela vai encaminhar você, ela vai reiterar você na sociedade. Mas ela não vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo para você. Porque salvação hoje não é o assunto mais falado. Os púlpitos não é mais lugar de pregar salvação. Por isso o profeta de Deus diz que o arrebatamento vai acontecer e a igreja vai continuar fazendo o que ela está fazendo hoje. Eles vão ter esses movimentos carismáticos, eles vão ter esses momentos emocionais de gritos,
de pulos, e as pessoas vão estar perdidas, condenadas, porque salvação é novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar e muito menos ver o reino de Deus, porque ele não é visível. O reino de Deus é espiritual, ele está dentro. O reino de Deus é quando você nasce de Deus, do Espírito e da Palavra. É quando você se torna uma nova criatura em Cristo. Mas muitas pessoas estão na igreja do mesmo jeito que entraram. 10, 15, 20 anos, estão na mesma velha condição. Por quê? Porque o Espírito Santo não está mais lá. Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele não está mais lá. Então Jesus vai vir, o arrebatamento vai suceder e muitos vão continuar fazendo o que estão fazendo sem perceber. E o Espírito Santo já se foi, já foi tirado da terra juntamente com os seus escolhidos. Porque na verdade hoje nós estamos como nos dias de Noé. Noé pregou 120 anos para quê? Para almas que nunca se arrependeram. Jesus falou para eles lá no abismo, Jesus desceu aqueles espíritos em prisão que ouviram a mensagem de Noé por 120 anos e nunca se arrependeram. Porque já estamos chegando num tempo que já não há mais desejo de santidade, já não há santidade na igreja, já não há mais desejo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está lá. As pessoas não estão convencidas mais do pecado, da justiça e do juízo. A santificação, que é uma segunda obra da graça, que limpa o coração e a mente do coração em ordem para a santidade. Não há mais desejo de santidade. Está se cumprindo nele Apocalipse 22:11, quando diz que o sujo se tornará mais sujo e o imundo se tornará mais imundo. E as pessoas estão cada vez mais mergulhadas. Dentro das filosofias pregadas, há muita filosofia, como Paulo disse para Timóteo ficar longe da vã sabedoria, né? Da sutileza da filosofia, da sabedoria do mundo. Eles estão pregando relativismo moral dentro da igreja, pecado, relativismo do pecado, nada condena, tudo está relativizado. Eles agem como se os mandamentos de Deus nem existissem. Essa é a condição da igreja. Essa é a condição do meio que se chama evangélico. Mas a reputação de Jesus não é destruída por pecadores, ela é feita por pecadores, porque Jesus veio para isso, não para os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. É isso? O pecador está perto dele, mas o que ele faz? Ele leva o pecador ao arrependimento, exatamente como ele fez com Zaqueu. Algo estava incomodando Zaqueu ali. Jesus estava ali, silente, calado, quieto, mas algo estava convencendo Zaqueu, até que por fim ele fez o que tinha que fazer. Ele se arrependeu e mostrou isso em atos, em atitudes. João Batista diz, mostre fruto de arrependimento. O arrependimento traz fruto. O arrependimento não é quando você chora, o arrependimento é quando você muda. Não é lágrimas caindo dos olhos, arrependimento é mudança de atitude. Conversão é isso, é mudar de direção. É quando você está numa estrada em direção ao sul e você volta, você faz uma conversão e vai em direção ao norte. Você pega a pista da esquerda e você faz uma conversão, você mudou de lado, mudou de direção. Conversão é isso, é mudar de lado. É deixar o mundo atrás e ir em direção a Cristo, caminhando em direção a Ele. Porque é isso que as pessoas estão, caminhando para mais longe de Deus. As pessoas estão frias, formais, indiferentes. Elas não estão em Cristo, elas estão simplesmente na igreja. Mas Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. É aonde ele te leva, ao arrependimento. Se você se reconhece doente, você procura um médico. Você procura o guardião da sua saúde, que é o médico.
se você se reconhece pecador, se você consciente que você está perdido, terrivelmente perdido, numa condição terrível, você não pode salvar a si mesmo, você não pode mudar 1 centímetro a sua estatura, você não pode tornar um cabelo preto ou branco na sua cabeça, você não pode ajudar a si mesmo 1 milímetro. Mas se você é um pecador, reconhece pecador, está buscando o arrependimento e a remissão dos pecados, você está em bom caminho. Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê nem o conhece. O mundo não pode, o mundo não vai receber o Espírito Santo. O mundo está, como eu poderia dizer, inadequado para o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo, primeiro você tem que se esvaziar do mundo, porque o Espírito Santo disse, se tu amas o mundo e as coisas do mundo, tu és inadequado para o Pai. O Pai não entra em você, porque o mundo é um espírito. Certa feita, Deus usou Jesus para libertar um homem, para exorcizar um homem. Ele permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem nos porcos. Jesus usou os porcos como agente de limpeza. E aqueles demônios, aqueles 2.000 demônios, chamados legião, entraram naqueles porcos e eles se precipitaram no abismo. O diabo pode entrar em porcos, mas o Espírito Santo só entra em ovelha, só entra em pessoas limpas. O Espírito Santo precisa fazer uma limpeza. O Espírito Santo entra em pessoas nascidas de novo, batizadas, regeneradas. O Espírito Santo entra na casa limpa. Deus não entra em vaso sujo. Deus não se associa com a iniquidade. O profeta de Deus, ele respondendo uma pergunta, ele diz assim, irmão Brana, parece estar mal no dia quando estamos vivendo de ser um crente e seguir a mensagem ao mensageiro, quando parece que não se pode orar como gostaria. E ele disse, essa é uma boa pergunta. Eu creio, irmão, irmã, seja quem for, que perguntou, é uma causa da condição do tempo. Terminou o avivamento. Eita, terminou o avivamento. Eu creio que esse é porque tu não podes orar e sentiste no Espírito como costumava. É porque tem desaparecido os fogos do avivamento. Aí não tem mais desejo das coisas que são de cima, não tem mais desejo das coisas de Deus, não tem prazer mais de adorar e entrar no Espírito, sentir a tua presença, viver a sua palavra. Que tipo de vida nós estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo na igreja? O profeta diz, ninguém entra num santuário, num templo e sai do mesmo jeito que entrou. Às vezes sai melhor ou às vezes pode sair pior. Então não tem um Espírito Santo para convencer, não tem um Espírito Santo ali para você sentir mais desejo de orar. Numa hora dessa, num momento desse, em que nós teríamos culto de oração. Então você não está constrangido, você não está indo pela linha do dever, porque a igreja está fechada, mas se isso está no seu coração, então você pode entrar no seu quarto e orar. Não deixa o fogo do avivamento apagar dentro de você. Não deixa se cumprir na sua vida o evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade? É injustiça, né? As pessoas estão se guiando pelo senso comum. Se você seguir a tendência geral, como eu disse aqui, a condição que a igreja está, você vai pela mesma linha que a igreja está indo, então a tendência é esfriar. Se você vai no mesmo ritmo que o mundo vai, é fácil seguir a correnteza, né? Você vai no ritmo que o mundo vai. Mas se você fizer uma escolha, se você decidir por você mesmo, não se guiar pelo senso comum,
mas se guiar pela liderança do Espírito Santo na sua vida. Se você o buscar, porque Jesus disse que quem busca encontra, quem bate se abre e quem pede recebe. Então, se há um clamor dentro de você, há um fundo para responder a esse clamor. Se há desejo por mais de Deus na sua alma, então tem mais de Deus para responder esse clamor. Se há uma necessidade dele aqui agora, se você sente realmente que a hora é essa, que o momento é esse, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar, enquanto Ele está perto, então ora, entra no teu quarto e ora, porque a hora é perigosa. A qualquer momento as coisas vão estar mudando. Eu vi algo muito sério, muito sério, algo muito assustador. Eu não quero assustar as pessoas, mas eu simplesmente não posso falar isso. Eu não posso falar isso nas redes sociais. Eu tenho que falar isso particularmente. Se eu falar isso aí, eu vou sofrer o mesmo boicote que outros já sofreram, né? Eu vou ser cortado do YouTube, eu vou ser cortado do Facebook, de todas as redes, porque isso aí é um assunto muito grave. E eu não posso falar isso publicamente, porque é a realidade. Eu vinha procurando descobrir a verdade e eu acabei descobrindo o que realmente está acontecendo. Então, o tempo não é mais. O que resta agora é pôr as coisas em ordem, né? É pôr as nossas coisas em ordem e nos preparar, porque o Senhor virá como um ladrão de noite. Qualquer hora dessa, a noiva vai sair da terra. Os escolhidos, a Virgem prudente, que tem azeite nas suas lâmpadas, né? Nas suas lamparinas, e tinha azeite de reserva. É isso aí, o avivamento está dentro de você. A chama que não pode apagar é a sua. Não importa se 1000 caem ao meu lado, 10.000 à tua direita, eu não serei atingido. Não importa se 1000 esfria aqui, 10.000 esfria ali, eu vou continuar na fila. Como o profeta disse, não saia da fila. Esse foi o conselho do profeta. E esse conselho foi dado em 65, pregando a mensagem escolhendo uma noiva, no mês de abril de 65. Exatamente quantos meses? 9 meses antes da sua partida para a eternidade. Pregando, escolhendo uma noiva no mês de abril, ele citou essa referência, né? Não saia da fila. A visão da noiva marchando, a noivinha marchando, enquanto que a igreja nominal, ela caía em desgraça, caía no abismo, se requebrando ao som do rock and roll, seminua, um grupo baixo, um grupo sujo, imoral, como ele disse que viu. Esse é a igreja da América, mas ele viu a noivinha do Senhor marchando em linha. E ali, uma das últimas, né, ficou ali olhando e perdendo o compasso, quando a sua voz disse, não saia da fila, e ele saiu da visão. Então essa é a sua chamada. Esse é a sua chamada, esse é o seu chamado. É o chamamento para a hora que estamos vivendo. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Então, ao terminar essa programação, se você desejar, ore a Deus nesta hora e peça, Senhor, acrescenta a minha fé, como o discípulo oraram. Acrescenta a minha fé. É disso que nós precisamos. O profeta diz que a fé tem recursos, a fé vê o que outros não veem. Toda a armadura de Deus é sobrenatural, é fé. A armadura de Deus é Jesus Cristo, é sobrenatural. Tudo em Deus é sobrenatural. Vai além dos sentidos, vai além do escrúpulo, vai além do medo, vai além de tudo que se possa fazer. A fé é o supersentido. É aquele que não está no homem natural, não está no animal, mas está no cristão, é o supersentido. É a fé, é o Espírito Santo. O profeta diz o Espírito Santo, a fé perfeita. Um cristão, o profeta diz, é a fé de Deus que se move nele. Agora, em nome de Jesus, faça isso.
em benefício da sua alma. Peça a Deus que toque no seu coração e que Ele lhe dê um grande convencimento de pecado. Que você possa sair da amnésia espiritual de Laodiceia, que não tem consciência. Ela está cega por um véu de iniquidade. Ela está velada por um véu de iniquidade. Ela está nua, ela está cega, ela está miserável e ela não tem conhecimento disso. Ela tem uma amnésia espiritual. Mas você, nesta noite, peça a Deus, faça você lembrar onde você perdeu Cristo. Aquele soldado estava morrendo, ferido, e o capelão disse, lembre que você está morrendo, veja onde você perdeu Cristo e o encontre rapidamente. Você está morrendo, você está sob o seu próprio sangue. E ele lembrou que foi lá na sua cidade natal. Foi lá que ele perdeu Cristo e ele o encontrou novamente. Então veja onde você perdeu a Cristo, veja onde você saiu da rota, veja onde você saiu do caminho e volte àquilo, volte ao primeiro amor, volte a sentir a alegria da tua salvação, volte a regozijar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em seu poder, Ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem na vida dissabor e tua alma está bem triste, aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali, confiando em